amados, então vamos prosseguir. Vamos prosseguir naturalmente, né? Naturalmente pregando o Evangelho, tá certo? Então quero convidar você aqui para... A Bíblia, você sabe que para se pregar tudo que tem na Bíblia, precisa ser muito tempo de pregações, né? Mas, à medida que o Espírito de Deus, por meio de Jesus Cristo, ele vai nos sussurrando, aí você vai pregando, você vai mostrando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até, como diz lá no livro de Provérbios 4,18, até se tornar dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora. Né? Diz assim, olha, aqui já foi o Espírito que já falou, entendeu? Provérbio 4,18. A vereda do justo é como a luz da aurora, né? Vai até se tornar dia perfeito. Né? Um pouquinho aqui, Isaías no capítulo 28 a 29, mostrando lá que a maneira de estudar a Bíblia é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até você ficar a par de toda a verdade, tá certo? E 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 8, também está, melhor dizendo, olha, preciso corrigir. 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 8. 2 Coríntios 13, 8. Pois nada podemos contra a verdade. Nada podemos contra a verdade. Mas somente em favor da verdade. E Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade. Jesus conversando com ele, disse, você não tem direito nenhum sobre mim. Jesus falando para ele, você não sabe que eu posso te prender, eu posso. Você não tem direito nenhum sobre mim. Mas, a partir desse momento, vereis o Filho do Homem. Né? Ele falou lá, mas... E o que é essa verdade? A Bíblia diz em João 14,6, Jesus se identifica dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também em Hebreus, no capítulo 17, verso 17, está dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Pai. Aquela oração que Jesus fez lá. Né? A tua palavra, a palavra é a verdade. Jesus é a palavra, é a verdade, tá certo? Então, eu peguei esse trecho aí, mas eu quero voltar para 1 Coríntios, porque eu comecei a pregar aqui 1 Coríntios no capítulo 1. E eu mencionei em algum vídeo, parece que é no vídeo anterior a esse, a respeito da predestinação, que é um assunto que todo mundo faz o maior mistério. Então, como eu afirmei, todos são predestinados à salvação. Só vai se perder aquele que escolher as trevas. Aquele que escolher as trevas e enganos e tradições e dogma, esses irão se perder. Porque não estarão preparados de maneira correta. Veja comigo que eu vou mostrar aonde está dizendo isso na Bíblia aqui, ó. Romanos, vem comigo aqui. Romanos, aqui no capítulo, deixa eu ver, Romanos no capítulo 8, vem comigo. Romanos no capítulo 8, olha aqui o que diz, o verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Ou gemidos que não podem ser exprimíveis, melhor dizendo. Verso 27, Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos. Olhe bem. O Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. E quer saber qual é a vontade de Deus? Está lá em João capítulo 6, verso 39 e 40, que é crer em Jesus Cristo, para que quando ele vir, ressuscite você no último dia. Então, dizer que está fazendo a vontade de Deus dentro da religião, mas não crê em Jesus Cristo a ponto de se batizar em nome dele, não está fazendo a vontade de Deus, não. Você pode estar fazendo trabalho missionário, você pode estar fazendo o que você quiser,
Mas a Bíblia diz que a vontade do Pai é você crer em Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo pode salvar. Tá certo? Então aqui diz, ó. E está dizendo aqui que o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha o verso 28, Romanos capítulo 8. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados, olha aqui, chamados de acordo com o seu propósito. Qual é o propósito de Deus, meu amado? Não é salvação? Né? Não é salvação? Pois é. Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo. Deus ama o mundo. Deus não ama as práticas do mundo. Você tem que amar, e eu temos que amar o mundo, não as práticas do mundo. É isso que tem a diferença. Então, João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quem? No Filho, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é assim que está escrito na palavra de Deus? Nada podemos contra a verdade, somente a favor da verdade. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8. Olhe bem. Agora aqui diz, ó, Romanos, capítulo 8, verso 29. Pois aqueles que de antemão, olha bem, a palavra antemão vem de quê? Que anteriormente, antes, aquele que antes conheceu, também os predestinou. Tá vendo? Predestinou, a predestinação aí. Predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Para serem, Jesus é a imagem do Pai e nós somos a imagem de Cristo. Se você não está de conformidade com a imagem de Cristo, você também não vai estar em conformidade com a imagem do Pai. Entendeu? Porque você percebe que Cristo é a imagem de Deus e nós fomos criados à imagem de Deus por meio de Jesus Cristo, certo? Olha o que diz aqui, ó. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro. Olha aqui, Jesus Cristo seja o primogênito entre os que serão salvos. Aqui, entre muitos irmãos, que somos nós, não é verdade? Se estiver nele, sendo a imagem dele, né? Igual a ele, né? Nós somos pecadores, ele não teve pecado, mas ele mostrou que se você for por ele, ele é o nosso representante diante do Pai, né? E a nossa vida está escondida nele, em Deus, por meio dele. Colossenses capítulo 3, verso 3 e 4, confira. Então, Romanos capítulo 8, verso 30. Aos que predestinou, olha a predestinação de novo, também chamou. Tá vendo? É o que eu disse, quando ele chama, apresenta o plano de salvação. Quando a pessoa aceita e abraça, olha o que acontece. Chamou. Aos que chamou, também justificou. A pessoa é perdoada pelo sangue de Jesus Cristo. Ele predestinou. Aí ele apresenta o plano. Ele chama. Aí quando a pessoa abraça o plano dele, a pessoa é justificada. Né? É um escolhido. Foi justificada pelo sangue de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 19. Lá diz que ele, pelo seu corpo, ele abriu caminho até a presença do Pai. Pelo seu sangue, para que eu e você possamos ir por meio dele, por meio do sangue dele, até a presença do Pai. Olha lá para você ver. Hebreus capítulo 10, verso 19. Então aqui, voltando para Romanos capítulo 8, verso 30. Aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou pelo seu sangue, olha aqui, ó. Tá vendo? Também glorificou. Também glorificou, porque se você estiver justificado pelo sangue de Jesus, quando ele aparecer nas nuvens do céu, se você já tiver morrido, você vai ressuscitar primeiro. A primeira ressurreição. E se não tiver morrido, fisicamente, você vai ser transformado vivo, né? Rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Tá certo, meu amado? A palavra é luz para os nossos pés
era lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, verso 105. Olha que coisa linda, maravilhosa, tá certo? Então, aí, você viu aqui que eu mostrei para você aqui, né? Eu mostrei para você aqui sobre essa predestinação e ser escolhido e ser justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá certo? Agora, eu quero que você, meu amado, venha comigo para 1 Coríntios. Lá 1 Coríntios, no capítulo 9, nós pregamos os 3 primeiros vídeos, depois eu agora voltei um pouquinho para Romano e fui para 2 Coríntios para mostrar toda a verdade da Bíblia. Agora, volta para 1 Coríntios aqui, certo? Aqui já no capítulo 2, no verso 6. Vem comigo, que a palavra de Deus é luz. Maravilha, aqui ó. Entretanto, 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Lembra que eu estava falando de sabedoria? De Deus e do mundo? Lembra? Pois é. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. O que é ter maturidade? É aqueles que já estão maduros, treinados, já investigou, já tem um traquejo, né? No caminho, na busca pela verdade. Então, olha aqui, ó. Os que têm maturidade, mas não da sabedoria desta era. Que tem maturidade, mas não da sabedoria desse mundo, desta era, mas sabedoria de Deus. Aqueles que é exercitado, né? Sendo um eterno aprendiz. Sempre ele é um aprendiz diante de Deus, certo? Sempre ele investiga querendo aprender, pedindo luz do céu, querendo entender a palavra. Aí o Espírito, por meio de Jesus Cristo, mostra e ele se torna maduro. Aí agora ele não é mais bebedor de leite, ou seja, da palavra superficial, mas da palavra profética, palavra profunda. Eu vejo pessoas aí profetizando, fazendo, acontecendo, mas tudo dentro do sistema, enganando milhões de pessoas com os seus ensinamentos. Eu vejo isso acontecer dentro do sistema. Então aqui o que diz, ó. Então, 1 Coríntios 2, verso 7. Ao contrário, falamos de sabedoria de Deus, dos mistérios que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio da era para a nossa glória. Verso 8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, nenhum ouviu, ouvido ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Deus? Pois é. Se você ama, não é só amar só de boca, não. Amar de ações. Amar de atos. De renúncia. Renuncie ao mundo. Renuncie às práticas do mundo. Volte-se para Deus e Ele se voltará para vós. Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. É isso que diz a Bíblia. Certo? Lucas 24, 47, Lucas também fala lá que é em seu nome. O arrependimento seria ensinado e pregado em seu nome. Atos 2, 38 está falando, arrependam-se. O batismo que pede o arrependimento. Outro batismo que existe não pede arrependimento. Você pode se batizar sem se arrepender. Mas o batismo de Atos 2, 38 diz que você tem que se arrepender. Abandonar as práticas do mundo, desta era, e se voltar para Deus. Jeremias fala, volte-se para Deus e Ele se voltará para vós. Então, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Deus o revelou a nós. Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Quem foi esse Espírito que veio revelar Deus para nós? Quem foi que veio representar Deus para nós? Não foi Jesus Cristo? João 3,16? Não foi Jesus Cristo? Que lá diz no verso 15, lá diz que o povo amaram mais as trevas, verso 18, melhor dizendo,
do que a luz, que era ele. Então o que diz aqui? O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ninguém conhece. Você tem um Espírito. Você é homem, tem um Espírito. Você é um ser humano, tem um Espírito. Então, o seu Espírito conhece os seus pensamentos. O Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus. E ele veio a você e a mim por meio de Jesus. Mas mexeram nisso aí. E colocou que o Espírito é uma pessoa. E você está crendo e adorando nisso. Então você tem que abrir o seu olho. Então aqui diz, ó. Aqui, o verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Tá vendo? Elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é compreendido, é discernido. Você tá louco? Falaram para mim. Quando eu estou ensinando, você tá louco? O que é isso que você está mostrando? Você tá doido? De repente você está aí também, dizendo que eu estou louco. Por estar ensinando isso aqui, que o sistema não está mostrando. Estou mostrando o que está escrito. Porque eu sou espiritual. Eu por ninguém sou discernido, mas eu discerno o que vem pelo Espírito do Pai. Tá certo? Por meio de Jesus. 1 Timóteo 2,5 e Hebreus 9,15. Não tire esse meio, esse mediador, não tire. Olha que coisa impressionante o que você está vendo aqui, né? Verso 16, 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, Paulo falando aqui, porém temos a mente de Cristo. Está vendo, meu amado? Os que compreendem, aqueles que compreendem as coisas reveladas pelo Espírito de Deus, que é por meio de Jesus, que o Espírito vem. O Espírito de Deus é o poder de Deus, é a virtude, a plenitude do Pai, que ela vem e habita em Jesus, e Jesus habita em nós. João 14, 23 e João 10, 16. Olha para você ver. Se Jesus Cristo, o Espírito do Pai, não habita em você por meio de Jesus. Por isso que eu sempre falo, não retire Jesus. Mas os homens fizeram o quê? Inventaram um malabarismo aí e colocou outra coisa. Então, quando você vai ao Pai, você não depende mais de Jesus Cristo para ir ao Pai. Não. Você já vai direto, pelo Espírito. Os homens na Terra tiveram uma ótima interpretação das Escrituras. Tá certo? E é isso aí. Veja que eu creio no Pai, que é eterno, creio em Jesus Cristo, que é o enviado, que é o Filho, e eu creio que o Espírito do Pai vem a mim e a você por meio do seu Filho Jesus Cristo. Eu creio dessa forma, porque é dessa forma que me mostra a Bíblia. Certo? Então, se você crê diferente, está crendo diferente do que diz a Bíblia. Fizeram uma interpretação da Bíblia e colocou todo mundo em toda parte para crer dessa forma, e para adorar nisso. Então você tem que abrir o seu olho e saber de fato quem é essa terceira pessoa. É isso que eu digo, porque já sei quem é. Mas não quero dizer agora, eu não vou dizer. Mas estou mostrando para você. Se quiser, vai investigar. Pela Bíblia. E você vai encontrar a verdade. Assista os vídeos aí que está mostrando dentro dos vídeos. Que Deus te abençoe, meu amado. E Deus te guarde.
que esse poder do Pai, essa virtude, essa plenitude, poder de Jesus Cristo, certo? Ela vem até você. E quero só fechar dizendo para você que Deus é a cabeça de Cristo, Deus é a cabeça de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a sua cabeça. Onde é que está escrito isso, irmão? Jesus Cristo é a sua cabeça e a minha cabeça, tá certo? Ou a cabeça da igreja, né? O cabeça. Está escrito aonde, irmão? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 3. Confira você mesmo. Fica na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.